Fala aí meninada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no Catequese em Casa. E a gente vai continuar falando do assunto da revelação divina. Vamos continuar falando sobre o Deus que se revela. Bom, no último vídeo a gente deu uma introdução sobre o porquê Deus se revela aos homens. E hoje a gente vai ver as duas primeiras etapas da revelação. E a primeira etapa é o Deus que se revela desde o princípio. Bom, a gente viu que Deus nos cria a sua imagem e semelhança para termos um relacionamento com Ele, ou seja, Ele quer nos amar e quer que nós o amemos de volta. E para que a gente possa ter esse relacionamento de intimidade, desde o princípio, Ele se revela, para que nós possamos de fato conhecê-lo. O Catecismo, no número 54, vai nos dizer assim: Deus, criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo nas coisas criadas. E além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo desde o princípio aos nossos primeiros pais. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo, revestindo-os de uma graça e justiça resplandecentes. Como assim? Bom, lá no relato da criação mostra que desde o princípio Deus já se comunica com o ser humano e tem uma relação com ele. Inclusive, se a gente olhar lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 8, vai falar que Deus passeava por entre os homens. Esse Deus passear por entre os homens, passear no jardim, antes da queda, antes do pecado original, indica a sua presença naquele meio, ou seja, a sua presença revelada e comunicada aos nossos primeiros pais. De fato que eles, desde o princípio, tinham essa opção entre escolher ter uma relação com Deus ou a escolha pelo pecado, ou seja, a escolha de quererem serem senhores de si mesmos. E depois da chamada a queda, ou seja, do pecado original, o homem que escolheu seguir por esse caminho rompe a sua relação com Deus. Porém, Deus não abandona o homem. A revelação, ela não foi interrompida pelo pecado de Adão e Eva, pelo pecado dos nossos primeiros pais. Pelo contrário, Deus, depois da queda dos homens, com a promessa da redenção, deu-lhes a esperança da salvação. Ou seja, eles tinham aquela felicidade no jardim, onde Deus passeava no meio deles, e eles optaram por jogar aquilo fora, porque eles queriam ser senhores da própria vida. Ali, Deus tinha colocado uma proposta de vida para eles e eles rejeitaram. Falaram, não, nós queremos conhecer o bem e o mal. A partir disso, eles jogaram aquela felicidade fora. Mas Deus, em vez de abandonar e deixar eles sofrerem em vão, fez uma promessa de redenção para trazer uma nova salvação para aquele povo. E ele cuidou continuamente do gênero humano, ou seja, de todos os homens, para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. Então, começa pela consciência. Então, todo ser humano, por essa revelação primeira, tem a voz de Deus dentro de si, através da sua consciência, para que, perseverando na prática das boas obras, procurem a salvação. É isso que nos diz é o documento Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II. E quando por desobediência os homens perderam a amizade com Deus várias vezes, Deus não abandonou o poder da morte. Repetidas vezes Deus fez aliança com os homens. Então é aquela história. Deus quer que nós sejamos seus amigos, que tenhamos um relacionamento de intimidade e de amizade com Ele. E nós, quando optamos pelo pecado, diversas vezes nós desobedecemos esse desígnio, essa vontade de Deus. E ao invés de Deus simplesmente olhar e falar, beleza, esses caras aí não tá nem aí pra mim, larga eles pra lá, eles, quantas vezes seja necessário, vai refazendo essa aliança, vai se revelando de outra forma, para que nós compreendamos a sua vontade e compreendamos que a vontade de fazer a vontade dele é o melhor também para nós. Então, a gente chega em Noé. Bom, o que aconteceu? Depois da primeira queda, do pecado original, Deus continuou se manifestando através das consciências, mas a perversidade no mundo continuava crescente.
como fruto do pecado. Então, Deus sente essa necessidade de refazer uma aliança com os seres humanos, de forma a tentar que cada um, seguindo a sua consciência, volte a cumprir a vontade de Deus. O Catecismo, no número 56, vai nos dizer o seguinte: desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procurou imediatamente salvar a humanidade, intervindo com cada uma de suas partes. A aliança com Noé, a seguir ao dilúvio, exprime o princípio da economia divina em relação às nações. Quer dizer, em relação aos homens reagrupados por países e línguas, por famílias e nações. Ou seja, diante da perversidade, a gente conhece a história de Noé, houve o dilúvio, onde Deus propôs para Noé, que era um homem justo, um caminho de salvação. Depois do dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé. E essa aliança que Deus faz com Noé, ela é simbólica, porque ela representa a aliança de Deus com todos os povos dispersos pela terra. Ou seja, a unidade dos seres humanos, a amizade, a fraternidade entre os homens e a vontade de caminhar juntos dos homens foi rompida pelo pecado. E a humanidade, por si mesma e por viver em pecado, é incapaz de restaurar essa unidade, essa amizade, essa fraternidade entre si, ou seja, dos homens com outros homens, com as outras nações e também com Deus. E é exatamente isso que ilustra, por exemplo, a história de Babel. O que acontece em Babel? Bom, a história de Babel conta a história de vários povos que tentaram se juntar para construir uma torre e chegar até Deus. O que aconteceu lá? Cada um começou a falar uma língua diferente e, no final das contas, o negócio desmoronou. Por quê? O que isso significa? Significa que o homem, por si mesmo, por estar nesse estado de pecado original, ele não consegue, por seu esforço, ter união com os outros homens, ou seja, ele não consegue falar a mesma língua que o seu semelhante, e por ser incapaz até mesmo de se unir com os seus semelhantes, muito menos ele é capaz de alcançar a Deus, ou seja, aquele empreendimento da Torre de Babel para chegar até Deus por um esforço dos homens, vai tudo para o chão. E essa questão da aliança com Noé, que representa essa aliança de Deus com cada povo em separado, com as nações, com a humanidade dispersa pelo mundo, ela vai durar até a vinda de Cristo. Porque em Cristo, este sim, ele vai congregar no seu corpo, que é a igreja, toda a humanidade. Então vocês podem observar que, se a gente acompanhar toda a história do Antigo Testamento, cada povo tinha os seus vários deuses e suas línguas e tudo mais. Com a vinda de Cristo, ele reúne em si os judeus e também os gentios. Quem eram os gentios? Eram os povos chamados pagãos, Os gregos, os romanos e povos de várias outras nações. Se unem no corpo de Cristo, que é a igreja, e a partir daí, meio que passam a falar a mesma língua, que é a língua do Espírito Santo. Não que tenham mudado de seus idiomas nativos. Não, eles preservam o idioma. Mas a partir de agora, existe uma unidade de fé, uma unidade de doutrina que mostra o caminho correto para se chegar até Deus. Mas essa é uma outra etapa da revelação. O que a gente consegue enxergar é o seguinte: os chamados justos das nações. Quem são esses? Eles são citados na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Por exemplo, Abel, que foi o primeiro filho de Adão e Eva, que era um homem justo e que apresentou um sacrifício agradável a Deus. Melquisedeque, que era o rei de Salém, que acolheu Abraão depois da guerra e fez um sacrifício também agradável a Deus de pão e vinho. E também o Noé, que foi o justo escolhido por Deus para fazer essa antiga aliança. O que isso quer dizer? O que esses caras representam? Eles representam a santidade que é possível ser obtida entre aqueles que vivem segundo a aliança de Noé. Como assim? Até hoje existe gente que vive segundo a aliança de Noé. Existem povos no mundo ainda que não conhecem a Cristo, que não conhecem a igreja. Esses povos vivem segundo a sua consciência. E se eles são justos segundo a sua consciência,
significa que a aliança de Noé ainda é válida para eles. Então, essa aliança feita com Deus, com os povos dispersos pelo mundo inteiro, é representada pela aliança de Noé. Muito bem. Vocês ficaram com alguma dúvida? Se sim, pode perguntar pra gente aqui no comentário, mandar mensagem pra gente lá no Facebook. E agora a gente também está no Instagram, no @catequese.emcasa. Eu vou deixar os links das nossas redes sociais aqui nos comentários. Vou deixar um comentário, o primeiro comentário fixado lá com os nossos links das redes sociais. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, compartilhe com seus coleguinhas, com seus familiares e se inscrevam no nosso canal para participar dos próximos encontros. Que Deus abençoe vocês e até o próximo encontro aqui no Catequese em Casa.